Oi, gente! Estamos aqui com mais uma entrevista do projeto Umbanda Paz e Amor, webinário virtual que tem apoio financeiro da Secretaria de Cultura do Governo do Estado pelo edital Na Palma da Mão. Hoje a gente está aqui com Joyce, que é uma das médias do terreiro Tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge. E a gente vai fazer uma entrevista também com ela, que também tem a vivência do terreiro, no caso, há já algum tempo. De início eu queria saber, Joyce, como foi esse processo de vivência sua no terreiro e como você percebe as mudanças que você teve ao longo desse período, no caso. Você pode falar um pouquinho pra gente? Claro. Então, o processo desde iniciar no terreiro, conhecer as pessoas, conhecer a doutrina e conhecer também todo esse universo espiritualista e umbandista, né, de início foi um impacto muito grande, né, bem diferente de tudo aquilo que eu já tinha aprendido, tudo aquilo que eu já imaginava. E a diferença de quando eu entrei, comecei a frequentar e hoje são, assim, sem explicações, sem palavras para medir a diferença, né? Essa diferença, ela consiste na minha forma de pensar, na minha forma de me vestir, na minha forma de conversar com o outro, na minha forma de enxergar o outro. E quando eu falo o outro, não somente o outro físico, né, mas o outro em questão espiritual, o outro representado nas plantas, o Deus da forma como eu entendo, né, nas plantas, nos animais, no meu próximo. Então a Umbanda, ela me ajudou e me tornou uma pessoa indescritivelmente melhor. É o conceito que a gente fala de cosmovisão, né? Que é como a gente entende toda uma questão. Uma coisa tem relação com a outra e tudo tem uma conexão. Tendo o terreiro a tenda de Umbanda, no caso, Luz Divina de São Jorge, como referência, uma das filosofias da casa é o amor, a caridade e a evolução. Como é que você entende essa filosofia da casa a partir também da sua vivência e do seu entendimento também espiritualista? Então, dentro do terreiro, né, do Luz Divina de São Jorge, a gente pode perceber o primeiro ponto, o amor, desde o momento em que a gente atravessa o portão, né? O amor, ele está muito explícito na forma como que a gente é recebido, na forma como as pessoas nos tratam, como as pessoas nos olham, porque a gente entende muito que o olhar, né, é o portal da alma. Então você vê que aquela pessoa ela está te recebendo com a alma aberta, com o coração aberto, o coração cheio de amor. Esse amor ele passa também pelo cuidado que as pessoas integrantes da casa têm com o jardim, têm com aquele espaço, o ambiente. Então todo esse cuidado e esse amor, ele já começa a ser passado quando você entra no terreiro, né? O próprio acolhimento. O próprio acolhimento através desse amor. E a gente vê o amor também na questão da espiritualidade. Então, aquilo que você sente, a paz que você sente, o direcionamento que você tem, você entende isso também como amor, né? Porque o amor, ele não é somente aquele sentimento utópico que a gente tem na relação com o outro de forma extremamente afetiva, né? Mas o amor, ele perpassa diversos caminhos. A questão que a gente vê da caridade é algo também que foi muito explícito para mim, porque é costume da gente ver, né, em algumas religiões, em outros centros também, que o auxiliar o outro, o aconselhar o outro, direcionar o outro, ele é sempre regido por um valor monetário. Então, né, eu vou pagar a minha consulta, eu vou pagar para estar naquele ambiente para que eu possa ser ajudado. E a Umbanda, a gente entende a caridade e o nosso trabalho também, o trabalho mediúnico, o servir, que já está também atrelado à questão da evolução, de uma forma gratuita. Então, esse aconselhamento, esse direcionamento, ele é sempre caritativo. Então, você está ali, você recebeu de graça e vai entregar também da mesma forma. E como esse receber e entregar? Isso através do médium. E o médium, ele vai ser a luz daquela casa, vai ser também quem vai representar o amor, vai ser quem vai poder te auxiliar em questão da sua evolução. O médium, ele é um instrumento através das divindades, através das entidades, para que você tenha acesso a esse amor, a essa evolução com a caridade. A caridade, ela passa a ser um meio, né? Sim.
acaba que uma coisa tem muita relação com a outra, né? Sim. A questão do amor que você fala do início, a caridade que já meio que é como se fosse a forma como esse amor também se materializa, e com a caridade também vem um processo de evolução, tanto humano no sentido mais material e a questão do próprio desenvolvimento espiritual também, né? Sim. Para você, no caso, como você entende a questão da Umbanda, se ela ser considerada Umbanda popular ou Umbanda pé no chão? Tendo em vista que essa é a vertente ou a característica, no caso, da tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge. Entendo que a Umbanda pé no chão, ela é aquela Umbanda, como ela já diz, né? Pé no chão. É simples, é a Umbanda raiz. É a Umbanda onde o caboclo ele vem anunciar que a simplicidade do preto velho ele vai estar ali. A docilidade e a inocência da criança, ela também vai estar ali. Então a gente não precisa de adornos, a gente não precisa de riqueza, a gente não precisa de muitos enfeites. A gente precisa de quê? De fé, simplicidade, manter os pés no chão. Estar sempre com os pés no chão é o quê? Estar sempre conectado. E a gente não consegue se conectar ao meio que é espiritual, ao meio que vai nos trazer, né, tantas bonanças espirituais, e eu falo aqui sobre questões internas, né, não questões materiais e externas, se a gente não estiver conectado. E para isso a gente precisa da simplicidade. É aquele colher uma folha, é aquele analisar o que está sendo feito ali na simplicidade. Então a gente não precisa de roupas que sejam chamativas, muito adornadas. Dentro do terreiro a gente usa o branco, que simboliza a paz. Então estamos ali, né, em busca dessa paz coletiva. Utilizamos alguns adereços que também servem para a nossa identificação, né, além da questão espiritual, para identificação também, e nada mais. Então tem os rituais, são os rituais mais simples possíveis, com tudo aquilo que a natureza consegue nos dar ou que a gente consegue devolver para a natureza também, de uma forma muito simples e que não vai machucar ninguém. Então, o pé no chão é essa simplicidade, é saber que você está recebendo e que você vai dar à natureza, ao mundo espiritual da mesma forma, sem precisar de adornos, né? A própria questão também de humildade, né? Com certeza. Outro ponto, no caso, que eu queria perguntar a você, e também até pelas questões também das suas vivências, como é que você entende a questão do sincretismo religioso, no caso, e a inclusão de diferentes linhas de trabalho dentro do terreiro, no caso? Então, antes, né, na minha caminhada católica, eu entendia que o terreiro era uma coisa totalmente diferente do que o terreiro é. E por quê? Dentro da doutrina, dentro dos ensinamentos, a gente aprende de uma forma, né? Então, quando eu passei a viver o terreiro, eu passei a ver que o sincretismo não era aquilo que a gente aprendia, não era da mesma forma. Algo que eu costumo sempre falar e todos os anos, né, trabalhar com isso na questão da internet, que é onde a gente mais vê essas movimentações, é que, por exemplo, no dia de Ogum sempre postam, né, as pessoas sempre postam, Ogum não é São Jorge, e não é mesmo. Ninguém disse que era. Né? Quem disse que era? Ninguém disse que era. Como começou a questão do sincretismo e por que o sincretismo está introduzido dentro da Umbanda também? O primeiro passo é porque a gente também trabalha com algumas questões da Igreja Católica porque fazem parte da cultura, né? Então a Umbanda ela é multicultural. E outra questão é que quando os povos que vieram e foram escravizados aqui dentro do Brasil não podiam professar a sua fé, então eles não podiam falar dos orixás, eles não podiam falar das suas divindades. E eles usavam então das imagens e representações católicas para que eles pudessem assim contemplar as suas divindades. Então, em momento algum, eles não falaram que Santa Bárbara era Iansã. Eles usavam a imagem de Santa Bárbara para poder louvar a Iansã, para poder ter assim segurança e conseguir trazer um pouco mais da sua característica, né? Da sua ritualística. Imagina você ser arrancado do seu local de origem, tirarem tudo que você tem, toda a sua história, e você ter que reconstruir isso e ainda não ter como reconstruir isso, né? Então as imagens elas foram utilizadas dessa forma. E no terreiro a gente vê muito bem isso, que no terreiro a gente não trata Iansã como Santa Bárbara Iansã, Iansã e Santa Bárbara, são coisas diferentes. Então são coisas que são muito importantes serem pontuadas.
E quando a gente trabalha outras linhas dentro do terreiro, a gente entende também a diversidade da sociedade que a gente vive, né? Do Brasil como ele é por origem. Imagina eu estar dentro do Brasil e não contemplar os caboclos. Imagina eu estar dentro do Brasil e não conseguir contemplar dentro das matas, por exemplo. Não lembrar das nossas cachoeiras, por exemplo. Então, e dos outros povos, muitos mais, né? Que constituem também o Brasil e a sua estrutura. E a sua história. Então, a gente ultrapassa também algumas barreiras, mesmo estando no Brasil e sendo fundado no Brasil, porque nós temos também as nossas características dos ciganos, por exemplo. Então, a gente entende que toda essa parte cultural, ela vai estar sempre atrelada, não tem como a gente se separar do outro e pensar que a gente é apenas um. Nós não somos um, somos um coletivo, né? Uhum. É um dos princípios também da Umbanda, né? A questão da inclusão, no caso. Não tem essa questão de renegar alguma coisa para que o outro faça sentido, né? Eu queria também que você me falasse, no caso, a partir do seu ponto de vista, também das suas vivências, dos seus sentimentos também em relação a isso. O que você diria, no caso, para quem não é da religião, nunca teve nenhum contato, no caso, com a Umbanda, que talvez até esse material possa ser o primeiro contato que a pessoa esteja tendo, ou que já teve, mas ainda assim também tem algum receio, ou também alguma dúvida em relação às coisas. Qual a mensagem que você diria para essa pessoa, no caso? Então, para você que está assistindo, né, meu primeiro conselho seria: vá ao terreiro. Porque você só sabe e só opina e fala daquilo que você vê e daquilo que você sente. Então, se uma pessoa falou algo, uma pessoa que não vai ao terreiro, seja de qual for a doutrina dela, vá ao terreiro para você saber se aquilo realmente é real. E aí, a partir do momento em que você vai ter as suas vivências, você vai tirar a sua própria conclusão. Você vai saber o que o seu coração está sentindo, o que está passando ali naquele momento, né? E meu outro conselho é que não tenha medo daquilo que é diferente. Nem sempre o que é diferente é ruim, né? Estar sempre com o coração aberto para que você possa também experimentar o diferente. Às vezes você procura algo e você não sabe o que é, porque aquilo é diferente. Uhum. E muitas vezes, como aconteceu comigo e com várias outras pessoas, você encontra no terreiro. É isso. Queria agradecer a você pela contribuição, no caso, e disponibilidade de estar aqui com a gente, por toda a sabedoria e simplicidade que você transmite na sua fala. A gente se sente acolhido no momento em que você fala. A gente percebe que é uma questão realmente até ancestral mesmo, a forma como você demonstra, no caso, a sua sabedoria, no caso, a sua fala. Tem muito amor carregado em tudo isso. E é isso, gente. Essa foi mais uma entrevista do webinário. Lembrando sempre que a gente traz a tenda de Umbanda Luz Divina de São Jorge como referência, porque foi o ponto de início aqui para o projeto, que é um terreiro de Umbanda popular aqui da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. E é isso, espero que vocês tenham gostado e possam refletir sobre as mensagens que a gente deixou ao longo desse webinário e ao longo das entrevistas, e que possam fazer sentido e tocar o coração de vocês.